Pessoal, muito boa noite a todos. Salão de Estudos Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. Todos que estão nos acompanhando através da internet, sintam-se como se estivessem aqui conosco. E já devidamente preparados pela belíssima leitura deste livro de Emmanuel, aliás, é redundância falar que os textos de Emmanuel são belíssimos. Não se encontra um que não seja. Esse é fantástico também. Preparados mentalmente por ele, emocionalmente por ele, nós vamos buscar a partir de agora transcender a nossa condição de seres ainda aprisionados à carne. E temos condição de fazer isso através do pensamento, porque, como diz a codificação espírita, onde está o pensamento, está o espírito. Então, pensando na espiritualidade, nela nos encontramos. Buscando Deus, nele nos sentimos integrados. Buscando, portanto, a paz, a harmonia, nós forçosamente atrairemos essas condições íntimas e desenvolveremos aquilo que tanto buscamos, que é aquela felicidade buscada desde tempos imemoriais. Que Jesus, Mestre abençoado de todos nós, motivo de nossos estudos, que Ele possa ser visto como o caminho, a verdade e a vida. Possamos nos inspirar nele, no seu pensamento, nas suas ações, para pautarmos, dentro das limitações que nos são características, os nossos pensamentos e as nossas ações. Que assim seja. Olha aí, pessoal. Livro Libertação, capítulo de número 7, quadro doloroso. Começamos a falar isso na semana passada. Vimos aqui nesse capítulo, que Gúbio, o orientador, e André Luiz e Eloy, os orientados, eles estavam naquela cidade trevosa, haviam sido libertados do local onde eles se encontravam, e Gúbio estava conduzindo os dois por um tour por aquela cidade. E a gente viu qual foi a descrição que André Luiz, que é o pupilo de Gúbio, o estudante, faz daquela cidade. Não somente da cidade, mas também dos habitantes daquela cidade. Até que, lá pelas tantas, eles se defrontam com uma região fora dos muros daquela cidade. Uma região, conforme foi lida aqui, que se sucedia a uma distância de dezenas de quilômetros, furnas e abismos, onde estavam ali a condição de muitos milhares de indivíduos profundamente vinculados a situações difíceis, tenebrosas, complicadas. Vimos as explicações que o mentor Gúbio dá a respeito daquele local, inclusive da grande dificuldade de ajudar a todos aqueles que lá se encontravam, porque se contavam a condição de indivíduos profundamente necessitados e em número de muitos milhares. Paramos aqui na semana anterior e nós vamos ver agora que André Luiz, na condição de médico que era quando encarnado na Terra, mas que ainda no plano espiritual mantinha toda aquela curiosidade médica,
no que tange à análise das situações, especialmente a análise dos espíritos que ali se encontram no plano espiritual e entre os encarnados também. Nós vamos ver como que André Luiz analisa e recebe as explicações de Gubbio a respeito de um caso em particular. Qual caso em particular foi esse? Existiam milhares de indivíduos sofrendo. André Luiz até faz um comentário, que aquele local parecia uma imensa cratera de vulcão vivo. Porque quando a gente vê imagens de um vulcão entrando em erupção, uma filmagem, um vulcão entrando em erupção tem aquele som surdo, Ali, aquele local, também emitia um som surdo. Só que quem emitia não era um vulcão comum, ordinário. André fez simplesmente uma comparação. O som que dali brotava era nada mais, nada menos do que um turbilhão de vozes humanas, que se sucediam numa mistura de lamentos. Então, esse era o som visto, ouvido naquele local. Não bastava a cena vista, víamos ali, André Luiz ouvia aquilo que para ele era uma coisa estarrecedora, tanto para ele quanto para Eloy. Quem nos acompanhou na semana passada viu que o primeiro instinto dos dois ao ver aquela cena toda foi de recuar. O único que não recuou foi Gubbio, porque além de ser o espírito em condição melhor ali, já estava acostumado a enxergar cenas como aquela. Bom, e aí, Daniel, vamos lá, o que eles enxergaram lá? Quem eles foram analisar? Desceram aquele local, porque mais uma vez a gente volta um pouquinho atrás, quando eles vararam a muralha daquela cidade, eles logo se encontraram à beira de um despenhadeiro. Então havia um planalto onde aquela cidade se encontrava e logo depois uma descida abrupta, uma escarpa. E lá embaixo se sucediam as inúmeras furnas e abismos descritos por André Luiz. Então eles desceram e poucos metros após a descida, quem eles enxergam? Esquálida mulher estendida no sol. Então viram uma mulher extremamente magra, estendida no chão. E Gubbio vira para André Luiz e fala: tá vendo, André? E ele não estava falando especificamente da mulher, mas do que estava junto com a mulher. E André Luiz fala: percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides. 3. Diferentes entre si nas cores e nas disposições. Porém, olha o que ele fala de interessante aqui, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Por quê? Quando a gente fala que um indivíduo está lá cheio de seres ovoides, justapostos, ligados ao seu corpo espiritual, a gente já imagina a cena do indivíduo lá, e olhando aquele indivíduo, um monte de placas, arredondadas, grudadas no perispírito dele. Era isso que eu imaginava. Mas quando a gente lê com maior detalhe a obra de André Luiz, a gente percebe que a questão do ovoide ali, nesse caso em específico pelo menos, André teve uma certa dificuldade em enxergar as 3 formas. Porque ele teve que desenvolver todo um potencial de observação para ver as 3 formas ovoides justapostas ao corpo espiritual daquela mulher esquálida que estava lá jogada no chão. E André Luiz virou para Gubbio e falou assim: tô vendo sim, tô vendo 3 formas vivas ligadas no corpo dela, que se lhe justapõem ao perispírito. A palavra justapor significa o seguinte: grudado. Lembra muito, sabe o que? Sanguessuga. Todo mundo conhece, já viu fotos, imagens de sanguessuga, Que é um serzinho pequenininho assim, como se fosse uma pequena lesma, mas a própria função dela é aderir no corpo das pessoas ou dos animais, E ali crava os seus órgãos de sucção e suga o sangue. Dizem que é até difícil tirar aquilo ali. Então, a ideia que me vem à cabeça é justamente de uma sanguessuga.
Claro que o organismo ovoide ele é bem maior, tem o tamanho de um crânio humano. Apesar de se expressarem essas figuras por intermédio de uma matéria que me parece leve gelatina, fluida e amorfa. Aqui André Luiz faz a descrição do outro corpo que nós temos, que é o chamado corpo, vamos ver quem sabe. Astral não, o perispírito que é o corpo astral. Corpo mental. Corpo mental. Também duplo etérico não é, porque o duplo etérico é um corpo que nós perdemos quando nós desencarnamos. Então, no plano espiritual, não estamos vinculados ao duplo etérico, porque ele se decompõe com a decomposição do corpo humano. Isso daqui é a expressão do corpo mental. Então, nós temos o espírito, chama imortal, vamos dizer assim, a centelha divina, na linguagem da codificação. Nós temos ali o corpo mental, que é o envoltório sutil da mente, que André Luiz aqui descreve como sendo feito de uma matéria extremamente gelatinosa, fluida, amorfa, ou seja, sem forma definida. Aí depois nós temos o corpo espiritual. Então, quando nós estamos desencarnados, nós não somos ovoides, a rigor, nós teríamos somente o corpo espiritual e o corpo mental. É óbvio que as tradições orientais assinalam outras subdivisões de corpos, que eu particularmente não duvido que existam, mas fiquemos com essas daqui por hora. Quando estamos encarnados, além dos três, nós temos aí sim o duplo etérico e nós temos o corpo físico. Então olha só quantas camadas envolvendo o espírito. Quando encarnados, no mínimo 4. Quando desencarnados, no mínimo 2. Então o corpo ovoide ali nada mais é do que o próprio corpo mental. Aí Buber explica o caso. Tá vendo os 3 aqui, André? São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança e, durante tanto tempo, estão envolvidas nesses propósitos de vingança, de desespero, de ódio, que perderam o organismo perispiritual. Então nós vimos isso aí, que indivíduos que perdem o organismo perispiritual, aqueles que estão localizados em zonas evolutivas mais baixas, eles perdem o corpo espiritual por conta do monoideísmo no mal. Porque o corpo espiritual fica sem sustentação mental para se manter. Então, ele simplesmente se perde. A pessoa perde o corpo espiritual, fica só com o corpo mental. Isso é o organismo ovoide. Isso é o corpo ovoide. E mandam-se naturalmente a mulher que odeiam. Irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Libertar. Então, nesse caso, nós estamos vendo ali 4 seres, a mulher, mais 3 ovoides, profundamente vinculados por laços magnéticos, fortes, vigorosos. E por quê? Porque existe ódio mútuo entre esses seres. Enquanto o amor une as pessoas para a elevação, o ódio acorrenta, algema e leva a estados tristes de desespero e dor. Auscultamos de mais perto a desventurada criatura. A mulher sofredora, envolvida num halo de força cinzento escura, registrou-nos a presença. Ou seja, a mulher sentiu que tinha gente perto dela. E a aura dela, uma aura cinza, escura. Óbvio, uma pessoa desequilibrada desse porte aqui só vai emitir uma energia densa, uma vibração assim com ondas longas,
pesada. É essa aura que ela tinha. E aí ela começa, meio idiotizada, a falar assim: Joaquim, Joaquim, me ajuda, cadê você? Para onde te levaram? Estava exclamando aí a respeito de um tal de Joaquim. Gúbio tratou de acalmá-la de uma maneira tal ali, né? Sem tentar fazer muita coisa. E virou para os dois, André Luiz e Gúbio, e falou assim: examinem, André Luiz e Eloy, examinem os ovoides, sondem-nos magneticamente com as mãos. Olha que interessante isso. O mentor manda André e Eloy colocarem as mãos nos ovoides, a fim de examiná-los magneticamente, usando as mãos. E André Luiz tocou o primeiro ovoide. Eu fico imaginando a sensação que André Luiz teve ao tocar uma massa gelatinosa, amorfa como aquela. Né? Talvez a ideia mais ou menos aproximada seja justamente quando a gente toca uma gelatina. Não necessariamente assim. Toquei o primeiro e reagia positivamente. E num ato de vontade, liguei a minha capacidade de ouvir o campo íntimo da criatura. Porque o que existia ali? O espírito, gente. Só que é um espírito que não tinha forma humana. Que não se expressava através de uma forma humana. Estava só com o seu corpo mental. Só com um ovoide. E André Luiz ouviu o pensamento daquela entidade. Como se estivesse ouvindo alguém falando bem longe. Bem longínquamente. Vingança, vingança, não vou descansar até essa mulher pagar. E aí André Luiz fez a mesma coisa com os outros dois ovoides. E tudo girava em torno disso. Assassina, assassina. A ideia era essa, básica. Foi isso que fez eles perderem o corpo espiritual. Aí eu falo para vocês, né, como que o ódio é uma coisa que deixa a pessoa cega. Olha só o que a entidade pensava: não descansarei até o fim, essa mulher infame me pagará. Poxa, ele perdeu o corpo espiritual por causa do ódio. Quer dizer, ele não conseguiu enxergar ainda que o que faz ele sofrer presentemente no mundo espiritual é a sua condição de ódio, e não a mulher. Quando em reuniões mediúnicas a gente já teve a oportunidade de conversar com espíritos obsessores que falam do sofrimento que eles estão no plano espiritual, isso e aquilo, a gente faz questão de fazê-los enxergar essa realidade. Que o sofrimento que eles têm é um sofrimento que eles desenvolveram através do ódio, através do desejo de vingança, através do desejo de pagar olho por olho, dente por dente. Porque o principal mal que acontece conosco não é o que os outros nos fazem. É o mal que a gente desenvolve. Então são esses sentimentos nossos que desequilibram, e não do semelhante. Até aqui. Perguntas? Comentários? Será que tem cabimento dizer que a cada ação há uma reação com a mesma força, né, no sentido contrário? Exato, é a lei de Newton. Isso daí é uma lei que existe tanto nos planos físicos da vida quanto nos planos espirituais também. Cada um segundo as suas obras. Sempre assim, a lei universal. Cada um segundo as suas obras. Daniel, Fala. as pessoas que desencarnam através de um amor possessivo pelo outro, ela é capaz de virar um ovoide? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, porque é uma atitude mental desequilibrada. E segundo, é um monoideísmo. A pessoa só pensa no objeto de sua afeição. Monoideísmo, energias desequilibradas, a chance de perder o corpo espiritual e ficar na forma de ovoide é muito grande. Isso realmente pode acontecer e tem lógica. Bom, vamos ver a história dessa mulher? Gúbio, o mentor, começa a comentar. Diz que o drama todo ali, inclusive do tal do Joaquim, porque ela lembra que ela clamava por um tal de Joaquim,
Joaquim havia sido esposo dela. Esse drama todo se desenvolveu no século XIX. Esse livro de André Luiz aqui é de 1949, a primeira edição. Então o Gubbio fala que o drama se desenrolou no século passado, ou seja, século XIX. Para a gente aqui agora, o drama se desenrolou no século retrasado. Como foi o fato? O tal do Joaquim era um indivíduo dono de terras, na época da escravidão aqui no Brasil. Tinha várias terras e vários escravos. E ele desposou uma jovem mulher, muito bonita. Só que tem um detalhe. Ele já tinha um caso com uma cativa, com uma escrava, a qual ele se vinculou até afetivamente. E com ela teve 2 filhos. Ele se casou, obviamente, com essa moça, um casamento fruto de uma união entre famílias, como era muito comum nesses tempos recuados. Só que mesmo durante o casamento, ele nunca abandonou a primeira moça. E a primeira moça, junto com os 2 filhos, já rapazinhos, nunca deixou a fazenda. Porque ela também tinha uma certa afinidade, desenvolveu um certo sentimento para com o senhor daquelas terras. O tempo foi passando. E a moça, a casada com o fazendeiro, descobriu esse caso. E vocês acham que ela aceitou numa boa, tranquilamente? De modo algum. Envolta numa onda de raiva e de ciúmes, fez com que o marido, meio que a contragosto, vendesse àquela mulher. Ela foi vendida, foi levada para regiões insalubres, onde pouco tempo depois desencarnou, vítima de uma febre. E com os 2 meninos, os 2 rapazinhos, meteu os 2 no tronco. E eles padeceram inúmeras flagelações. Foram retirados do tronco e colocadas pesadas correntes nos seus pescoços. E foram acusados perante os outros de roubo. Obviamente, eles não aguentaram muito tempo os maus tratos. Depois de alguns meses, desenvolveram tuberculose e acabaram desencarnando. Muito provavelmente, a sinhazinha achou que o caso já estava resolvido, né? Pronto, eliminei os 3 problemas da minha vida: a amante do meu marido e os 2 filhos bastardos. Eliminou, gente? Ali a história realmente se desdobra no plano espiritual. Porque os 2 jovens rapazes desencarnaram, ralados de ódio pela mulher, se uniram à mãe, que já se encontrava desencarnada, e os 3 fizeram da vida da mulher um verdadeiro inferno. Gubbio descreve aqui, desencarnados reuniram-se à genitora revoltada, formando um trio perturbador na organização pluralista que os expulsara, sustentando sinistros propósitos de discurso. Se as pessoas soubessem os desdobramentos que acontecem na realidade espiritual, quando nós utilizamos do ódio, da vingança, do assassinato, e quando os alvos de nossa desafeição permanecem com raiva, com ódio, sustentando agora o desejo de vingança. Certeza que as pessoas nunca, ou pelo menos pensariam 2 vezes antes de tomar uma atitude como essa. E André, ou melhor dizendo, Gubbio, continua: atacaram desapiedados a mulher que os tratara com dureza, impondo remorso ao espírito fraco, vacilante, dominaram a vida mental da mulher. Todos nós sabemos: mente equilibrada, corpo equilibrado. Mente desequilibrada, corpo desequilibrado. Com o tempo, com a vida psíquica toda atormentada pelos pensamentos de ódio, pelos pensamentos de vingança, pelas energias de baixo nível,
o próprio corpo físico da mulher começou a assinalar doenças. E naquela época a gente sabe, a medicina era pouco avançada, os médicos pouco puderam fazer. Arrasou-lhe o corpo físico. Incapaz de expandir-se mentalmente, no amor, no idealismo superior que corrige, ela simplesmente se deixou levar pelo orgulho destrutivo. Claro que ela possuía, por sua vez, amigos espirituais. E até mesmo os 3 espíritos agora obsessores. Resquício da gripe que eu tive semana passada. Os 3 espíritos obsessores, obviamente, já haviam sido alertados por inúmeros benfeitores espirituais a respeito das atitudes deles, que era necessário esquecer, que era necessário perdoar. Mas eles se mostraram inflexíveis às boas inspirações. E a própria moça padeceu durante 10 anos esses tormentos inenarráveis. E por conta do desequilíbrio mental e do desequilíbrio físico, o que aconteceu com ela? Acabou desencarnando também. Bem que ela foi alvo do auxílio dos benfeitores espirituais, porém ela não havia desenvolvido no seu ser o arrependimento, o desejo de melhoria. Mas o orgulho continuava bem aceso dentro dela. E Gúbio falou uma frase que eu até fiz a menção a essa frase na semana anterior. Quando nos enceguecemos no mal, inabilitamo-nos por nós mesmos à recepção de qualquer recurso do bem. Guardemos essa frase. É uma frase dourada. Quando a gente fica cego devido ao mal, a gente não permite ajuda de ninguém. Gúbio fala, qualquer recurso do bem, seja uma prece, seja um estender de mãos, seja palavras amigas, encorajadoras, a pessoa fica impermeável, porque ela está cega pelo mal. O mal não permite tal coisa acontecer. Bom, a moça desencarnou. O que vocês acham? Qual foi o comitê de recepção dela no mundo espiritual? Os 3, né? Que estavam só aguardando essa oportunidade. Padeceu a moça horrores no plano espiritual. Claro, não obstante contemplada pela compaixão dos benfeitores do alto, que sempre tentaram reconduzi-la à humildade, à renovação. Então a gente vê aqui como que os benfeitores não falham, atuando tanto nos 3 obsessores quanto na própria moça. Só que eles eram impermeáveis a essa ação do bem. Mantinham-se cegos pelo ódio. O ódio trocado é uma fornalha ardente, mantenedora de cegueira e revolta. Olha o quanto que o ódio nos prejudica. Por que a gente desenvolve ódio? Sabe por que a gente odeia? Sabe por que desenvolvemos ódio? Por conta do nosso orgulho. Porque a gente pensa da seguinte maneira: aquela pessoa que me prejudicou, essa pessoa não deveria ter feito isso comigo. O orgulho faz com que nós nos enxerguemos como mais daquilo que realmente nós somos. E ao invés de desenvolvermos a humildade com a aceitação, a gente esquece Jesus de 2000 anos atrás. E a gente passa a buscar seguir Moisés, no olho por olho e dente por dente. Porque a gente acha que ali eu vou estar fazendo justiça. Só que vingança não é justiça. E a prova maior
que o obsessor não faz justiça é que ele sofre. Sofre a ponto de perder o próprio corpo espiritual. Sofre a ponto de ficar afastado das pessoas que ele ama. Porque o obsessor tem afetos. Mas o ódio é tão grande, a cegueira é tão grande, que ele se afasta de tudo isso e sofre tremendamente. E aí a coisa continuou durante décadas, a ponto daquelas 3 entidades votadas ao ódio e à vingança incessantes perderem o próprio corpo espiritual e se reduzirem na condição de ovoides. E Gúbio arremata: a infeliz perseguida, na posição que se encontra, não os vê, não os apalpa, mas sente a presença deles. E ouve ininterruptamente no pensamento os clamores de ódio, de vingança, de raiva oriundas das 3 entidades. Já pensaram? Uma pessoa ficar numa situação dessa por décadas a fio? Décadas, gente. E às vezes o negócio se espalha por mais de um século, por 2 séculos ou mais. Já imaginaram sofrer dessa maneira ininterrupta por esse tempo todo? Às vezes passamos por uma dor de dente. Aquela dor de dente, né, por algumas horas ou por alguns poucos dias, parece uma coisa absurda. E o tempo parece que não passa, para. E aqui a gente não está falando de uma dor de dente. Aqui a gente está falando de uma dor exacerbada, extremamente contundente. E aqui eu estou falando da dor não somente da moça, não, mas também das 3 entidades que, devido ao ódio, acabaram perdendo o próprio corpo espiritual. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Fala. Essa entidade obsessora, ou seja, que está obsediando, ela não chega a ter um sentimento de clemência, né? Entender, por exemplo, a situação que a outra entidade está passando e passar a ter um pouco mais de amenizar o seu... Clemência não tem, sabe? O máximo que às vezes pode acontecer é o obsessor cansar de fazer o mal, nesse cansaço de fazer o mal, libertar a sua vítima. Ou até mesmo compreender que a ação dela, obsessora, né, está fazendo mal para ela própria. Ela decide, por conta da própria razão, se afastar do processo obsessivo. Agora, a ponto dela desenvolver uma clemência à sua vítima, é bem complicado. Mas isso não vai gerar, a clemência não vai gerar um bem-estar para aquele próprio espírito, né? Sim, clemente? Sim, mas é isso que os próprios benfeitores espirituais querem fazer com que o obsessor enxergue. Que é preciso perdoar, é preciso esquecer o mal, né? Que o esquecimento do mal e o perdão é bom para quem perdoa. Só que quando o indivíduo está cego de ódio e de desejo de vingança, nada disso é lógico para ele, Thanos. Ele só observa a sua vítima e na cabeça dessa pessoa só passam ideias de como torturar mais e melhor aquela pessoa. Outra coisa não passa pela cabeça desse indivíduo. Tamanho sofrimento que ele passou quando estava aqui encarnado, né? A gente vê que a atitude do obsessor é uma atitude que o prejudica totalmente, o que mostra que a atitude é errada. Agora, vamos fazer o papel do advogado do diabo? Imagina você na condição de mãe desses 2 aí. Separado deles, desencarnado de febre numa situação difícil, aí depois volta espiritualmente falando para a fazenda, vê os seus filhos sendo açoitados no tronco, depois definhando vítima da tuberculose. Você que é mãe. O que sente?
Então, por isso que eu falo que a gente, quando analisa casos de obsessão, a gente tem que olhar com muito carinho o obsessor. Porque o obsessor é um ser humano como nós. E a gente não sabe o que a gente faria se estivéssemos no lugar dele. Que ele está errado, isso é inequívoco. Tanto que o sofrimento que ele está passando é prova disso. E é justamente no erro que ele está infligindo para si próprio que a gente deve abordar. Agora, a gente se colocar na posição daquele indivíduo, né, que fala assim, não, você está totalmente errado, imagine só, né, nunca faça isso, com aquela maneira mais fria, eu acho que a gente não ajuda dessa maneira, dessa forma. Seria nesse caso, por exemplo, uma vivência aqui na Terra, a pessoa ter perdido a esperança, não ter um exemplo de justiça, porque houve injustiça, né? Então, quer dizer, ela sofreu cheio de... Exato. Ela optou pela prática do mal. Ela poderia fazer como inúmeros outros que desencarnaram em condições de humilhação, porque inúmeros indivíduos escravizados desencarnaram em condições de provações rudes, sabe? Vítimas de violência inaudita, e perdoaram. Não se tornaram obsessores, né? Quantos que a gente vê por aí que são oriundos desses tempos da escravidão e que se tornaram orientadores, indivíduos portadores de mensagens sábias, né? Que envergam hoje o corpo perispiritual de um preto velho, por exemplo. Muitos deles passaram por situações terríveis na época da escravidão. Desencarnaram e, ao invés de desenvolverem a vingança, como esses três aqui desenvolveram, optaram pelo outro lado, né? Pela humildade, pelo perdão, pela renúncia. Cresceram muito espiritualmente por conta disso. Então, tanto o bem quanto o mal são questões de escolha, de opção. Há aqueles que escolhem bem, há aqueles que escolhem mal. Existe alguma possibilidade de reencarnação para ela enquanto eles estiverem ligados? Até porque talvez essa situação se reverta? Chegaremos lá. Daqui a pouquinho vamos chegar lá. Calma. Aí vem a pergunta, né? André Luiz, curioso, como sempre, pergunta para o Gúbio, né? A pergunta que todo mundo faria, né? Você fez. Diante desse quadro comovedor, como encarar a situação? Aliás, a solução. Como resolver esse negócio? Caso intrincado, né? Que remonta à época da escravidão. Uma mulher obsediada por 3 ovoides. E ali, André Luiz não detectou em nenhum deles algum resquíciozinho de arrependimento, sabe? Nada disso. Como resolver isso? Gúbio fala o seguinte: gastaremos tempo. Essa frase é fundamental. Por quê? A gente pode puxar o lado aqui da questão da reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão. Essa história de que você trata casos de obsessão assim, numa conversinha de 20 minutos, balela. Às vezes o negócio leva reuniões e mais reuniões. E frequentemente os resultados são infrutíferos, em alguns casos. Então o Gúbio fala isso. Gastaremos tempo. A perturbação vem de inesperado. Instala-se depressa. Entretanto, retira-se muito devagar. Então, para ficar perturbado é rápido, é fácil. Agora, para você tirar a perturbação, demora tempo. Gasta tempo. Daí a grande importância da prevenção. Lembra o que Jesus havia nos falado? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. E quando Cristo fala tentação, ele não está falando do externo. Ele está falando de nós, do interno. A oração e a vigilância para que o indivíduo não se vincule ao mal. Porque o mal perturba. E a partir do momento que você fica perturbado pelo mal, para sair dele é complicado. Vamos fazer um paralelo? Com qualquer vício que exista por aí,
É fácil entrar num vício, não é? Difícil é sair dele. Então, em termos emocionais, idem. E aí, Rubio, depois de uma pausa, começa. Tudo me faz a crer que os missionários da caridade reconduziram o esposo dela à reencarnação. Quer dizer, o Joaquim já reencarnou. Pronto, o negócio já começou a buscar a solução aí. E é de supor, Rubio não tem certeza. Tá vendo? Os mentores espirituais não têm saber absoluto, infinito. Né? Então, é de supor que esta irmã se acha em vias de lhe seguir as pegadas, ou seja, ela ia reencarnar também, a breve tempo. Naturalmente renascerá em círculos de vida torturada. O que isso aqui significa? Não vai ter vida fácil, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo e partilhar-lhe as experiências futuras. Olha como é que o plano espiritual, o caso já estava sob a jurisdição superior, tá? Vocês acham que tinha alguém aqui em condição de planejar a reencarnação? Ninguém. A própria moça que estava demente. Eles estavam conversando ali sobre o caso dela, ela nem registrava o que estava sendo conversado. Ela nem sabia onde é que ela estava. Então, em situações como essa, o plano espiritual superior já esquematiza tudo. É a famosa reencarnação compulsória. Tem que ser, não tem outro jeito, aí. Então, Joaquim já foi. Ela, em breves dias, também ia reencarnar. Tá, e os três lá, os três ovoides? Aí André Luiz pergunta: os inimigos ser-lhe-ão filhos? Olha como é que a bondade divina vai resolvendo as coisas. Como não? Falou Rubio. Esta mulher retornará à carne, seguida pelas mentes dos adversários, que aguardarão junto dela o tempo de imersão nos fluidos terrestres. Ou seja, a mulher ia reencarnar. André Luiz pensou que os três ovoides iam ser retirados dela, iam ser colocados em algum instituto do plano espiritual, né? Aí depois, quando chegasse o tempo certo, eles iam baixar aqui na Terra e reencarnar. Nada disso. A mulher ia reencarnar e os três iam juntos. Iam segui-la de perto. E André se assusta. Nossa, mas então ela não vai se separar dos perseguidores mesmo reencarnando? Tem acompanhado reencarnações que se fazem seguidas de cautelas especiais. André Luiz aqui cita casos de reencarnações em que isso não acontece. E Rubio explica, André, há realmente milhões de reencarnações em que existe um planejamento no plano espiritual e que a pessoa que vai reencarnar tem crédito. Então, a pessoa que vai reencarnar e tem crédito, a reencarnação é minuciosamente planejada. Certas coisas ela vai precisar passar, outras não, porque ela tem um crédito. Milhões de reencarnações. Agora, outras milhões de reencarnações são de seres criminosos, que não têm condição de decidir nada. Os mentores decidem por eles. Então, em situações como essa, esses indivíduos criminosos não têm crédito nenhum. Olha o que Rubio fala aqui, ó. A individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas, por sua culpa. Ou seja, no caso em questão, quem foi? Nós temos o Joaquim, nós temos a mulher do Joaquim, nós temos a mãe e os 2 filhos. 5 seres. Dos 5, quem que iniciou esse drama todo? Não foi o Joaquim, foi a mulher. Foi a mulher. Não foi a mulher que mandou separar a mãe dos filhos, e por causa disso a mãe morreu? Não foi a mulher que mandou açoitar os 2 rapazinhos e fazer depois morrer de tuberculose?
Quem gerou esse ódio todo? Gente, imaginem se no passado ela ficasse sabendo do caso do marido, ficasse ali com um ciúme, mas de repente decidisse não fazer nada. Esse drama aqui estaria acontecendo? Não. Mas e se o Joaquim não tivesse traído, teria o drama? Se o Joaquim não tivesse traído, teria o drama? Tanto que ele tem a parcela de culpa. Tem tanta parcela de culpa que já reencarnou primeiro, para receber ela como o quê? Como esposa. Mas quem desenvolveu ali o mal? Quem foi que infligiu dores? Foi ela. Ela que infligiu dores. Né? Que ela, por exemplo, vendesse a mãe junto com os 2 filhos para uma fazenda vizinha. Né? Provavelmente ela ia responder por alguma culpa, porque está separando aí 2 seres que pelo visto se amavam, né? Joaquim gostava da moça. Mas aí, a coisa toda ia se desenvolver no futuro de uma maneira mais suave. Mas não, ela decidiu assassinar. Por isso que eles chamavam ela de assassina. Então, o centro de gravitação ali, do Joaquim, da moça e dos 2 filhos, é a Sinhazinha. Ela se converteu no centro de gravitação daquelas entidades todas. E Gúbio continua. E assume então o comando dos trabalhos de reajustamento, sempre longos e complicados, de acordo com os ditames da lei. Ou seja, ela levou os 3 à dor e ao sofrimento. Os 3 não perdoaram, desenvolveram ódio, se voltaram contra ela. Então ela desequilibrou, ela vai ter que reajustar. É da lei. A cada um segundo as suas obras. Vai ser fácil? De modo algum. E Gúbio faz até a comparação, né? No universo atômico, os elétrons giram em torno do núcleo. Em termos espaciais, planetas e luas giram em torno do Sol. Em termos espirituais, a lei é basicamente a mesma. Os grandes espíritos se tornam centro de atenção dos espíritos que se afinam com eles. Já os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos das mentes que se extraviaram na senda reta, em obediência a eles. Cuidado com aquilo que a gente faz com as outras pessoas. Porque se você prejudica aquela pessoa e aquela pessoa fica com raiva de você, a ponto de buscar te prejudicar mesmo depois da morte, você de alguma maneira vai ter que vir com aquela pessoa para você se reajustar com ela perante a lei divina. Esquece aquela história de eu nunca mais quero ver essa pessoa pintada de ouro na minha frente. Vai ver pintada de ouro sim na sua frente. E do seu lado às vezes. Ou vai vir na condição de marido, vai vir na condição de esposa, vai vir na condição de filho, vai vir na condição de chefe difícil. Mas de alguma maneira você vai ter que desenvolver esforços para reajustar aquela pessoa perante as leis divinas. Porque se você desajustou, você vai ter que consertar. Quem espalhou o lixo tem que recolhê-lo de volta. Cada um, segundo as suas obras. Não dá para enganar Deus. Não dá para enganar ou burlar as leis divinas. Gúbio já antevê como será a vida dessa moça quando reencarnar. Vocês já imaginaram? A pessoa reencarna já por si própria desequilibrada. Já começa por aí. Não é nenhum primor de mente equilibrada. Mas, vinculados a ela, 3 ovoides. Para onde ela for, os 3 ovoides irão atrás. Como será a infância dessa moça? E a adolescência dela? Gúbio fala, seguida de perto pela influência dos seres que com ela se projetaram no ódio, terá infância dolorosa e sombria pelas tristezas desconhecidas que se acumularão na alma. Incompreensivelmente, conhecerá enfermidades de diagnose quase impossível,
por enquanto, no quadro dos conhecimentos humanos, por se originarem da persistente e invisível atuação dos inimigos de outra época. Então vai ser uma criança complicada, problemática, com problemas mentais desequilibrantes, com problemas físicos que médico nenhum vai dar jeito. Por quê? Porque o problema está todo na contraparte espiritual, não está na parte física. E ela vai crescer dessa maneira. Terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade. Dentro dela, a ideia de ser mãe. E não vai repousar intimamente enquanto não beijar no próprio colo os 3 adversários convertidos, então, em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Vai receber os 3 obsessores como filhos. Pergunto para vocês, a vida dela, de casada, de mãe, vai ser fácil? Não. Vocês já imaginaram receber 3 obsessores como filhos? E no caso aí, o esposo dela, anteriormente e agora, a responsabilidade tanto dele, olha, A responsabilidade. a gente está acusando só o lado dela, cruel, complicou a vida dela espiritual e a dele. Ele também tem a sua parcela de responsabilidade. Lógico que a responsabilidade dele não é tão grande quanto a dela, mas ele tem ali o seu dedinho de responsabilidade. Tanto que ele reencarna primeiro para vir na condição de esposo dela e futuro pai dos 3 seres. O que a gente vai ver, muito provavelmente, que os 3 ali, vamos supor que reencarne como uma menina e 2 meninos. Os 3 provavelmente vão ter mais interesse e mais afeto pelo pai. E vão enxergar a mãe com ódio, como se fosse uma adversária do passado. E então vai ser uma coisa bem complicada. O pai vai ter que administrar tudo, né? O pai vai ter que administrar aquilo. Eu sei, mas ele teve uma atitude passiva, né? Teve. Talvez os 3 ali tenham maior identidade com o pai. Sim. Maior afinidade. Mas às vezes lá dentro aquela rusguinha, né? Do tipo, poderia ter feito diferente, né? Ele poderia ter agido errado, né? Aliás, um jeito melhor, batido o pé com relação à esposa, vai ser, não vou fazer nada disso. Né? Vou fazer uma outra coisa que não seja com tanto sofrimento assim. Teria ajudado tudo, inclusive ela própria, sem ela saber. Uma função de importância, né? Porque ele tem que encaminhar esses 3 filhos. Né? Exato. Aliás, a função do casal ali vai ser uma função muito complicada. Olha como que Gudo conclui aqui. Transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos, e até que o reajuste na forja do sacrifício, recambiando-os a estrada certa, será na condição de mãe um imã atormentado, ou a sede obscura e triste de uma constelação de dor. Então ela só vai ter paz quando ela perceber que os 3 foram conduzidos para um caminho bom. Porque ela pode, então, reajustá-los na vida. Enquanto isso não acontecer, ela não vai ter paz. No texto bíblico ele fala, né? Resgatareis os teus pecados através dos teus filhos e filhos dos teus filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Exato. E você sabe que nesse trecho bíblico foi feita uma tradução errada, Tânis? Como? Porque eles trocaram a preposição. Ao invés de colocar na 3ª e 4ª geração, que mostra que a pessoa que errou vai vir na sua condição de neto ou bisneto, eles colocaram o até. Né? Porque o até dá que tipo de ideia? Né? Que os seus descendentes que vão pagar pelos teus erros. Enquanto que o na fala o seguinte, você errou, você vai vir no futuro para poder resgatar os seus. Mas isso que você explicou agora, quer dizer, explica muito bem certinho, através. Quer dizer que ele vai ter os seus filhos e filhos dos filhos até a 3ª geração, aqueles obsessores. Também, a gente pode interpretar dessa forma também. Verdade. Sim. Dada a seriedade da situação e o período em que esses espíritos já estão
na condição de ovoides, não quero colocar areia em tudo que foi falado, mas é tão improvável que eles consigam um corpo físico perfeito para se tornarem crianças e também se tornarem adultos encaminhados nessa primeira tentativa de reencarnação. Por isso que Google vira para André Luiz e fala o seguinte: o caso demanda tempo. Então, às vezes, uma única encarnação é impossível. Uma única encarnação talvez. Pode apostar. Porque no caso do ovoide é justamente isso. A fim de que ele possa reconstruir o seu próprio corpo espiritual, ele necessita talvez de vários choques biológicos oriundos de abortos espontâneos. Que ele possa conseguir um corpo espiritual. Né? Nossa, eu não sei. 49, né? Vamos arredondar, 1950. Né? Vamos supor que eles tivessem reencarnado, porque a moça ia reencarnar, até se tornar mocinha e tal. Vamos colocar lá pela década de 70. Esse pessoal tá todo aí, meu Deus. Tá todo aí. Algum de nós, Ou algum de nós, um parente nosso, um vizinho, tá tudo aí. Não tá tão longe assim não. Fala. A consequência disso que vem comentado na reencarnação, eles têm uma densidade muito grande, negativa. Até isso, com o passar do tempo, conseguir ser dispersado, esse é o motivo da demora. Tem que se dispersar todo esse campo energético denso, negativo. Aí, conforme ele vai se dispersando, vem uma reencarnação ou vem um aborto, e isso vem batendo, até isso conseguir ser dispersado para depois conseguir ter uma encarnação mais minimamente aceitável. Complicado. Pode falar. Você falou orar e vigiar. Então, no caso desse, a pessoa, por exemplo, está com dificuldade grande, qualquer setor, enfim, rezar vai transformando o próprio espírito, a própria alma, o próprio, vamos dizer, melhorando o destino de tudo ao redor. Porque o que é a prece? A prece nada mais é do que o quê? A gente faz a prece talvez pensando que Deus vai ouvir aquilo que a gente precisa. Só que Deus é todo poderoso. Deus já sabe daquilo que nós precisamos. Aí com base nisso a gente pensa, poxa, então se Deus já sabe daquilo que eu preciso, para que eu vou orar? Por que eu vou fazer a prece? Deus já sabe, não vou notificar Deus de nada porque Ele já sabe. A prece serve para a pessoa. Porque a prece é aquele momento em que a pessoa sutiliza suas próprias vibrações. É benéfica para si própria. Sutilizando as próprias vibrações, a pessoa entra em contato com maior facilidade com os próprios benfeitores espirituais, com as boas energias reinantes no universo. Isso faz com que ela enxergue melhor a situação onde ela se encontra, faz com que ela tome melhor decisão a respeito de como agir, né? Quando você faz a prece para outras pessoas, você manda vibrações positivas a fim de que aquela pessoa se equilibre e se pacifique. Então a prece é excelente para a pessoa que faz a prece. Ok? Semana que vem, inesperada intercessão. Vocês lembram que Gúbio estava dando um rolê lá na Cidade das Trevas, né? Junto com o André Luiz e o Eloy. Mas eles tinham que voltar para conversar com quem? Quem que era o chefão de lá? Gregório. Então semana que vem, conversinha com o Gregório, hein? Vamos ver como é que vai ser o negócio. Nós agradecemos ao Pai a oportunidade que estamos aqui presentes, reunidos, entendendo tanta coisa boa que serve para a nossa própria existência aqui na Terra. Possamos tais conhecimentos, aí adquirindo-os, desenvolver em nós a confiança, a alegria de viver, a compreensão, a tolerância e o bem-agir. Que Jesus, Mestre de todos nós, nos abençoe e ilumine hoje, agora e sempre, que assim seja.